Módulo 5, vamos falar de integrações e crons, né? Então, o que são integrações e crons, tá? Então, integrações são ferramentas, são coisas que você vai colocar para o seu agente se tornar mais inteligente. Então, aqui eu peguei algumas, né? Eu peguei, por exemplo, o Google Calendar, peguei o Google Drive, tá? Então, no caso, se você estiver navegando pelo Gateway, são as skills que a gente usa, né? Então, no caso, é que eu fechei aqui o Gateway, né? Tô fazendo tudo pelo Telegram. Mas no caso do Gateway, é você ir naquelas skills e tem várias skills que já vem. O problema de VPS, de você instalar as skills por VPS, é que as skills que vêm prontas no OpenClaw, elas não dão muito certo você configurar elas pelo próprio Gateway. Então é melhor você fazer tudo direto aqui no Telegram, tudo por chat mesmo, que é mais fácil, tá? Então a primeira coisa que eu recomendo você fazer é, de novo, instalar o OnePassword. Então, tanto faz o OnePassword, tanto faz a ferramenta, mas você tem uma ferramenta para ele nunca guardar as credenciais dele no sistema. Então eu gosto de usar o OnePassword. Para você instalar o OnePassword, você simplesmente tem que copiar esse comando aqui e jogar ele aqui dentro, tá? Então, quando você faz isso, ele sempre vai salvar, né, o dado, né? Então, como usar no código? Caso você não queira instalar o OnePassword, você pode colocar sempre para ele colocar nesse proxies.env, né? Mas tem que tomar cuidado para ele não subscrever essa parte. Mas se você assistiu a aula anterior, você viu que isso aqui já foi atualizado na questão de segurança deles, né? Então agora eles não tem mais essa questão aqui. Então as chaves API já não são salvas dentro aqui da documentação, então você pode ficar tranquilo, tá? Sobre o Google Calendar e Google Drive. Então, como funciona aqui, tá? Então vamos tentar fazer um teste. Eu não sei se vai funcionar porque ele está numa VPS, mas a gente vai fazer um teste aqui e a gente vai colocar aqui o OpenClaw para funcionar aqui dentro, tá? E também tem um problema que eu não criei o e-mail dele, né? Então a gente precisa ver como ele vai fazer aqui. Talvez eu tenha que acessar uma conta minha que já funciona, mas eu recomendo você criar um e-mail para ele, tá bom? Eu só quero fazer um teste para ver se ele vai funcionar, instalar a skill dele diretamente por aqui. Então a gente vai fazer um teste. Aí, para você saber, né? Aqui no nosso mini curso, eu estou disponibilizando para vocês várias skills prontas, tá? Então vocês têm várias skills aqui que vocês podem usar, né? E eu deixei várias aqui, tá? Então você tem skills para empreendedores aqui, tá? De Stripe, Analytics, né? A gente tem skills para criadores de conteúdo, deixei prontas. A gente tem skill para desenvolvedores aqui. Então, se você quiser, você simplesmente joga aqui essas skills aqui dentro e ele já vai saber todas essas skills, depois dá pra gente sair instalando, tá? Então, voltamos aqui, gente, ó. Assim, ele dá uns erros quando você pede pra instalar as coisas, assim, então ele dá um erro aqui, depois ele soltou um erro aleatório, e aí eu perguntei pra ele, deu certo ou não? E ele falou assim, cara, o build do código-fonte falhou, mas baixei o binário pré-compilado e instalou de boa. Então, é isso, tá? Aí ele fala assim, agora a gente precisa configurar, tá? Então essa parte de configurar é onde você tem que configurar ele e ele vai te ensinar a configurar, tá? Então, por exemplo, para você configurar, tem aqui um passo a passo no manual, onde você tem que acessar esse Google, esse console.cloud.google.com, você cria um projeto, você entra lá em API Services, aí você entra lá em Enables APIs e você procura lá Google Calendar, Google Drive, Gmail, e aí você cria a sua OAuth, né, Credentials. E aí aqui tem um passo a passo e você baixa esse JSON e autentica. Então você baixa esse JSON e você joga esse JSON aqui dentro do chat, tá? Então eu não vou configurar agora porque eu não preciso fazer isso, mas assim, o importante é você ver como funciona a instalação da skill, tá? Então, de novo, aqui a gente tem uma lista de skills e a gente tem um GitHub também. Então se você não sabe o que é o GitHub, eu vou deixar lá. Então vamos voltar aqui para algumas sugestões de skills que vocês podem fazer, tá? Então o que eu recomendo, assim? Então vocês têm várias skills aqui dentro, tá? Então de novo, aqui vocês têm skills, eu vou subir esse arquivo aqui até para vocês darem uma olhada como ele vai funcionar aqui. Então eu vou pegar aqui, skills by profile. Então aqui a gente vai mostrar para ele essas várias skills que existem e aí o seu bot vai pirar e falar assim, meu Deus, isso aqui é ouro, quanta coisa, que incrível. E aí a gente consegue ter ali várias coisas, né? Então ele já sabe quem é meu perfil, né? Porque eu criei o user.md e aí ele já diz, inclusive, quais skills são relevantes para mim. Olha só que louco, né? Então ele adapta o dado que a gente treinou ele sobre quem é você e ele diz o que faz sentido para você ou não, tá? Então aqui, por exemplo, ele de volta, né? Mas olha só que interessante, né? Bruno, a gente tá configurando tudo ao redor, mas o centro de quem sou eu, quem é você, continua vazio. Então, cara, olha, ela não esquece das coisas, ela tá sempre voltando, indo, voltando, né? E aqui tá quem é o sou.md, aqui tá as skills, né? Então, por exemplo, para você instalar a possibilidade de enviar áudio, né? Vamos fazer um teste aqui, ó. Você consegue receber os meus áudios aqui no Telegram? Então, ó, por exemplo, eu mandei um áudio e ela não tem instalado aqui a OpenAI Whisper, que é a transcrição de áudio. Então, vamos ver se ela vai... ó. Então ela diz aqui, tá? E assim, tem gente na internet que diz pra ela assim, vai lá e faz você mesmo. Mas, assim, ela pode até ir lá e fazer mesmo, mas ela precisa da chave de API, tá? Então, assim, você tem um monte de skill que você pode instalar, né? Também as do Google, se tiver qualquer dúvida,
manda no grupo do WhatsApp, esse aqui do Google, mas esse aqui é literalmente o passo a passo que você tem que seguir, tá? E aí eu quero falar sobre esse site chamado Rapid API, tá? Então, tem muita skill que não funciona direto na VPS. Mas usando esse site aqui do Rapid API, você consegue pegar muitas skills, né? Então, por exemplo, você consegue pegar skills do YouTube, do Instagram, do LinkedIn, de várias redes sociais, né? Então, eu vou pegar aqui de exemplo esse Rapid API, né? Então, você entra aqui, ó, Rapid API. Então, aqui é um lugar que tem várias APIs aqui dentro, né? Então, o que eu fiz? Eu pedi para a minha agente, para a Amora, para ela pegar o e-mail que eu criei para ela, vir aqui nesse Rapid API e ela criar uma conta para ela. Então, ela veio aqui literalmente e criou uma conta para ela. E aqui dentro tem várias APIs, tá? Então, se a gente colocar aqui Instagram, por exemplo, você vai ver que tem várias APIs de Instagram, né? Então tem várias APIs. Então você vem e abre uma API aqui, por exemplo, e aqui ele mostra, né, o rating dessa API, plano básico e o Pro, etc, né? Então normalmente você pode vir aqui no plano básico, que custa 0, e ver aqui, por exemplo, pô, essa API aqui eu posso consumir 1000 requests por mês para puxar informações para o meu Instagram sem custo. Pô, 1000 é coisa pra caramba para você pegar dados do Instagram. Então você já pode pegar a API aqui do Instagram, né? Então o que ele tem aqui? O que ele faz essa API, né? Ele vê posts e reels, ele consegue fazer download das paradas, ele não precisa de login. Então você consegue ver o que serve cada API, né? E vir aqui, se inscrever no plano básico, clicar em Start Free Plan, e aí ele vai te gerar um dado, né? Então vamos pegar um aqui, ó. Ele vai gerar para você uma chave, esse documento aqui. Depois que você clicar em criar uma conta no plano básico de graça, ele vai acessar para você essa página aqui, tá? E aí o que você pode fazer, tanto faz, né? Você pode tanto copiar esse aqui, como você pode copiar essa chave API aqui, mas aqui, vou pegar esse aqui, você copia ele, tanto faz o target, pode ser qualquer uma dessa aqui, mas Python é bem comum, né? E aí você volta aqui pro seu Telegram e fala assim, quero instalar uma skill do Instagram para ver minhas redes sociais. Use essa chave API. Aí você pode pôr a chave API aqui, né? E aí ele já vai pegar e já vai instalar. Aqui no caso não vai funcionar porque eu não criei a conta, né? Então eu não criei ali a conta, mas ele já mostra aqui qual que é a API, né? Ele mostra aqui qual que é a chave API e aí você tem o seu Instagram funcionando. Simples assim. Agora, você pode ir mais longe ainda. Você pode pedir para o seu próprio bot entrar no Rapid API, pesquisar a melhor API para ele, melhor uso, melhor pacote gratuito e instalar. E ela mesma ali, vai fazer tudo isso. Você não precisa nem fazer esse trabalho manual que eu te expliquei aqui agora, né? Então essa é a parte legal aqui da parte, né? Então você pega aqui, você pode pegar várias APIs, então para qualquer rede social, né? LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, qualquer coisa e puxar muito dado. Então, basicamente, qualquer ferramenta que tenha uma API, você consegue integrar aqui dentro só jogando API para o seu bot. E isso cria coisas incríveis, tá? Eu deixei aqui uns exemplos de reports que criou, mas dá uma olhada que legal, tá? Então esse aqui é o report que eu fiz, né? Então o que eu fiz? Eu pluguei minhas redes sociais aqui dentro, via API desse Rapid API, e ele gerou esse relatório sobre quem é a minha audiência, quem sou eu. Ele puxou todos os dados de quem é a minha audiência, de qual a idade delas, do Brasil. Ele puxou aqui os meus conteúdos e os formatos de conteúdos que eu produzo para cada rede social, meus achievements, né, minhas conquistas. Ele puxou aqui dados do meu YouTube, olha que bacana, mostrando meus views, likes, comentários. Ele puxou aqui dados do meu Instagram, quantos posts eu publiquei, quantos likes, qual que é o engajamento e tudo mais, meus melhores posts aqui. Ele puxou meu LinkedIn, ele diz aqui que esse aqui é meu maior reach organic, tem mais vulnerabilidade, é o que mais funciona para cross-platform, tem um engajamento profundo. Então ele me disse aqui qual que é o meu DNA do LinkedIn e quais são meus top performance contents, né? Então o que são meus melhores conteúdos. E aí ele faz uma análise de cross-platform, então ele analisa todas as minhas redes sociais ao mesmo tempo, né? Então ele analisa aqui o meu YouTube, meu LinkedIn, meu Instagram, e ele fala que, olha, esses aqui são os meus melhores temas. Falar de AI Vibe Coding, 9 de 9. Cases e Revenue, 8 de 9, né? E aqui, cara, incrível, incrível, né? Então tudo isso aqui é gerado usando essa Rapid API, tá? Muito legal. Então eu deixei esse exemplo aqui de report para vocês e vocês podem usar ele aqui também, tá? Aí o que eu recomendo sempre é você usar o Telegram de novo, né? Eu já falei isso anteriormente, mas lembra que o Telegram, ele significa múltiplas sessões, né? Então se você criar um grupo no Telegram e cada tópico que você criar, né, ele gera uma sessão. Então aqui, por exemplo, aqui você vai ver que eu tenho vários tópicos, né? Então, por exemplo, aqui eu estava criando o nosso material do nosso curso. Então eu tenho um tópico aqui chamado curso OpenClaw. Então toda a memória que é construída desse tópico, ela fica dentro dele. Então sempre que eu preciso falar, eu falo com a minha IA aqui e ela lembra dessa memória, lembra dessa conversa e tudo mais, tá? Então aqui é muito importante você fazer isso aqui, né? Separar as categorias, tá? Eu gosto de fazer isso aqui, funciona muito bem. O WhatsApp mistura tudo, né? Então é isso aqui, tá? Agora vamos falar sobre crons. Então o que são crons, né? Crons são essas tarefas recorrentes, tá? Então qual que é a diferença de um cron e de um heartbeat?
Um cron é uma tarefa agendada. Então é tipo, todo dia, X horário, faça isso. Um Heartbeat é uma condicional. Então se eu receber um e-mail, então encaminhar. Se acontecer isso, então fazer isso. Então é uma condicional, tá? Então isso aqui é muito importante você entender a diferença dos dois, tá? E aí é o seguinte, né? Então o cron roda em horários específicos, o OpenClaw tem um sistema de cron integrado, tá? E aí ele comenta de um bug aqui que acontece, né? Então o que acontece, isso é muito importante, tá? Então se a gente colocar um cron aqui, ó, agende um lembrete de tomar água para daqui 1 hora. Não, daqui 1 hora não, daqui 2 minutos. Então o cron, o que acontece é que se você colocar aqui o cron na VPS, como ela é uma sessão isolada, todos esses crons eles rodam isolados e eles não conseguem se conectar com o principal. Então o que você tem que fazer é colocar essa função aqui para ele resolver o problema dos crons não funcionarem. Isso aqui é muito importante, tá? Olha só. Então esse aqui ele vai trazer certinho essa section tag isolated, né? E ele vai organizar para ele sempre te enviar. Então, cara, eu quebrei muito a cabeça com isso, tá? Então, o que acontece é que é isso, tá? Então, o Chrome tem que ser uma sessão isolada, então ele tem um canal próprio dele, né? Mas ele tem que sempre enviar isso, tá? Então, o que acontece? Ó, Section Isolated, ele cria a sessão própria para o Chrome, né? O Agent Turn dispara turno do agente, ele executa. E o Announce envia para o canal configurado, tá? Então, o Announce aqui, então a gente pode olhar que ele foi, aqui está o agendado, tá a sessão isolada que nem a gente colocou aqui, o agent turn, né? Então, caso tenha que ser outro agente para executar, ele coloca qual agente que é. O announce, ele coloca para o canal configurado. Então, no caso, a gente deixou para todos os canais e a gente deixou aqui uma mensagem no tópico daily briefing, mas como não tem tópico daily briefing, é só uma conversa, ele ficou assim, tá? Agora, outros problemas comuns, tá? Se você colocar um monte de cron no mesmo horário, pode dar problema. Então, eu sempre recomendo vocês passar entre 15 e 30 minutos, tá bom? Outra questão é o seguinte, toda vez que você altera o seu config.pet, então você mudou alguma chave, mudou o modelo e tal, ele precisou reiniciar o gateway, né, que a gente viu que já reiniciou algumas vezes, ele mata os crons em execução. Então, tipo assim, se você reiniciou o gateway às 8 da manhã e você tem um cron agendado para as 9, para as 11, para o meio-dia, para de noite, ele vai parar todos os crons, tá? Então isso é uma questão importante, tá bom? Aqui ele deu certo, ó, tá vendo que ele voltou aqui, um lembretezinho aqui, tá? Outra questão é o seguinte, né? O lembretes não notificam. Então, se estiver dando erro, né, e você está agendando as coisas e os crons não tá indo, você pode mudar essa coisa aqui, tá? Então, tipo assim, ó, o System Event não envia notificação. Então, use o Agent Turn mais Message Send se precisar avisar, tá? Então, só põe esse comando aqui. Caso dê algum problema, ele vai lembrar aí pra você. Boa. Então, ele anotou aqui e corrigiu a lição, tá? Então, aqui é um exemplo de um cron, né? Então, um cron de Daily Briefing. Então, aqui ele tem o cron, né? Então, ele coloca aqui qual que é o grupo que você quer criar, se você tiver vários grupos, qual que é o tópico e qual que é a mensagem e o modelo. Então, você não precisa mandar tudo isso para ele, você pode mandar um áudio só falando assim, me lembre de tomar água daqui 5 minutos no canal tal. E ele faz tudo isso para você, tá? O que eu recomendo é você sempre colocar esses crons usando um modelo menor, né? Então, eu sempre uso esse Sonnet como modelo para crons, porque é mais barato. Se você usar o Opus, ele vai ficar caro, né? Então, como são coisas simples, né? Ele tem que sincronizar alguma coisa, criar lembrete e tal, usa o Sonnet. Se for uma análise, tipo, analise o que as pessoas mandaram na minha ferramenta de suporte, né? Então, por exemplo, aquela análise que eu fiz das redes sociais. Eu tive que fazer com o Opus, né? Então eu falei, olha, faça uma análise profunda das minhas redes sociais, gere um report e tal. Então ele usa o Opus, né? E para Heartbeats, que são as condicionais, você pode usar o Raiko mesmo, né? Então, por exemplo, atualize suas regras, atualize suas configurações e tal. Então, é importante, tá? Aqui, alguns comandos úteis que você pode usar aqui dentro, né? Então, vocês podem ver, tipo, eu quero saber todos os crons que estão rodando. Então, você pode chegar para ele e falar assim, me fale os crons que estão rodando. Mas você também pode mandar esses comandos aqui ou testar as coisas, né? Mas o legal é que essa IA, qualquer coisa que você falar para ela, ela faz. Então, você não precisa necessariamente entrar com esses comandos. Você pode simplesmente falar, me fale os crons que estão rodando e assim por diante, tá? Então, aqui a gente tem um prompt, né? Então, vamos passar o prompt aqui pro nosso agente, vamos fazer um teste. Então, ó, eu coloquei aqui esse prompt aqui, né? Então, eu coloquei esse prompt aqui para vocês verem aqui certinho, né? Então, erros comuns aqui e tudo mais certinho. Aí, ele voltou a bater na porta aqui, né? Do que a gente deixou em aberto do Google aqui. E aí, vocês têm vários sites aqui. Eu vou deixar aqui no Leia-me também, tá? Eu vou deixar aqui, ó, diretório de skills. E aí tem vários diretórios que vocês instalarem aqui, né? Então, tem esse aqui do OpenClaw Skills. Então aqui tem centenas de skills aqui, né? E aí você fala assim, Bruno, mas é muita skill, o que eu faço para instalar todas? Calma, meu jovem padawan, é muito simples. Você pode simplesmente copiar esse diretório aqui, chegar para o nosso botzinho e falar assim, veja essas skills, quais têm mais fit com a nossa operação e o que estamos construindo. Me gere uma lista de 10 sugestões. Então, assim, cara, a IA ela é bizarra de inteligente. Então você pode simplesmente passar o link para ela e ela vai analisar,
ver o que tem fit com a operação e tudo mais. Ou você pode chegar para ela e falar assim, olha, eu quero transcender, eu quero elevar o nosso nível. Que skills eu posso instalar para a gente ganhar 10 vezes um aumento de produtividade? Sei lá, você pode pirar no que você quiser e aí ele vai analisar tudo, né? Então aqui no caso, tipo, olha, analisou o repositório, 3.000 skills e baseado no seu perfil, aqui estão 10 skills que a gente pode usar, né? E aí ele deixou 10 skills aqui, né, que a gente pode ir lá. E aí você pode chegar para ele e falar assim, instale a skill Vetting, que é essa que ele sugeriu aqui, né? Então você pode pegar e instalar, tá? Então você tem esse site aqui de skills, que eu vou deixar ele aqui no nosso documentinho. Tarará. E aí a gente também tem esse site aqui, que se chama Claw Hub, né? Que eu vou deixar aqui no documentinho também, que é aqui o Claw Hub também, que é o repositório oficial de skills. E aqui são skills curadas, tá? Skills curadas pela comunidade. Então a gente tem esses dois diretórios. Então aqui você tem 1 milhão de skills aqui dentro, tá? Então se você quiser, você pode simplesmente copiar esse comando aqui. E aí você chega aqui, vamos abrir aqui o nosso central. Aí você pode chegar aqui e pedir para ele instalar esse repositório aqui. E ele também pode pesquisar aqui dentro. Ou você pode simplesmente vir aqui em Browse Skills. E aí você pode pegar essas skills aqui, né? E aí você pode chegar para ele e falar assim, ó, analise essas skills do repositório e me traga também as 10 melhores skills que tem fit com nossos negócios. Ou você pode falar assim, não, me traga as 10 melhores skills de produção de conteúdo, as 10 melhores skills de SaaS e assim por diante. Então você pode fazer isso aqui tudo automático, tudo uma maravilha, tá? Então, de novo, isso aqui super tranquilo de fazer. Essas integrações que eu expliquei para vocês, né? Tudo aqui funciona maravilhosamente. E aí, qualquer coisa, vocês podem simplesmente usar os documentos, os templates que eu passei para vocês dentro do curso, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Olá, vamos falar sobre